Tudo bem, gente? Prazerzaço estar aqui com vocês, convite do Theo, grande amigo. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que atinge todos nós no dia a dia, que é produtividade em vendas. Todo mundo fala que não tem nada novo, né? Não tem nada novo, é mais do mesmo. Será? Eu quero provocar vocês hoje, junto comigo, para a gente pensar um pouco fora da caixa. Ok? Nós vamos falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer para impactar o nosso time. Quem aqui tem time de vendas, levanta a mão. Eu acho que vai dar para a gente ter uma conversa interessante. Olha só, vocês já ouviram falar desse cara? Esse cara chama Boyan Slat. Ele teve uma ideia, há um tempo atrás. Ele começou a ver muito lixo no mar. Ele falou, vamos limpar o mar. E todo mundo falou, isso é impossível. É impossível limpar o mar. Isso é uma coisa inimaginável, não tem mais jeito. Né? A gente vai ter que conviver com isso. E ele falou, não, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer uma máquina de limpar o mar. E olha só o que esse cara fez. Ele começou a fazer o que as pessoas disseram que era impossível. Que a gente ouve muitas vezes, né? É impossível fazer isso. É impossível fazer aquilo. Não dá para mudar. A gente não ouve todo dia isso? O que a gente vai fazer a respeito? Esse cara, ele teve a coragem de não aceitar o que todo mundo falava que era imutável. E ele começou a fazer essa máquina. Ele puxa o tempo todo o lixo do mar e começa a reciclar, inclusive. E aí ele começa a limpar. Obviamente, que é um trabalho considerável, ele precisa de mais ajuda. Mas ele fez alguma coisa para mudar o status quo. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Vamos lá. O problema não é ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou ainda sobre o que todo mundo vê. E essa é a ideia do que a gente vai falar hoje aqui. Comparem uma década com a outra, 1950 e 2016. Olha a diferença. O que essa pessoa fazia naquela época e o que ela faz agora. E isso é 2016, nós não estamos nem falando de 2020, 2022, 2021, 2022. Welcome to a new generation. É isso que a gente vai falar. Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre uma nova forma de pensar, uma nova forma de crescer e uma nova forma de aprender. Então, quem tiver o seu caderninho, eu sugiro que fique com o caderninho a postos, porque nós vamos falar algumas coisas que vão ser interessantes para vocês. Adoro quando todo mundo pega o caderninho. Vamos lá. Os clientes são quem manda, né? Sempre? Nunca? Talvez? Olha só. A gente tem uma curva que a gente olha e fala o seguinte: conquiste muitos clientes e depois a gente faz com que eles tenham sucesso. A provocação aqui é mudar isso. Primeiro a gente vai fazer com que esses clientes tenham sucesso, para daí a gente conquistar muitos clientes, porque vai ter boca a boca, vai ter muita coisa bacana. Olha que interessante como o crescimento é completamente diferente quando isso acontece. É isso que a gente vai fazer. Tem muita gente tirando foto, então eu vou deixar um minutinho aqui. Ok. Os clientes não estão em primeiro lugar. As pessoas, o seu time está em primeiro lugar. Se a gente cuidar do nosso time, o nosso time vai cuidar dos seus clientes. Quem aqui já teve alguma pessoa muito insatisfeita dentro do time e essa pessoa começou a atender mal os clientes? Infelizmente, nem sempre a gente pega, né? Isso é um problema. Então, pensando nisso, vamos pensar numa nova forma de crescer. Imagina, faz para mim, gente, como é que é um funil normal de venda? Faz com a mão aí para mim. Como é que é um funil normal? Isso, um triângulo invertido, né? Ah, bem interessante. Na Winning by Design, a gente trabalha com um funil deitado. Ele é uma ampulheta ou uma gravata borboleta, como vocês quiserem dizer. Por quê? Porque é o seguinte, na antiga fórmula, a gente olhava ali, para eu conseguir 2 vezes mais número,
de faturamento, mais número de leads, a gente precisa ter sempre 2 vezes mais. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos mudar essa fórmula. Porque nessa fórmula antiga, a gente tinha que ter o dobro do trabalho para a gente ter o dobro do resultado. O que nós vamos fazer de diferente? Nós vamos usar essa gravata borboleta a partir de agora. Quem já conhecia esse modelo, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas. Hoje tem mais gente que vai conhecer. Qual que é a diferença desse modelo, pessoal? Quando a gente tem aquele modelo típico do triângulo invertido, o que acontece depois que a gente tem os leads e eles vão sendo qualificados? O que acontece quando eles chegam lá embaixo? Vocês podem dizer para mim, eles caem num limbo, né? Ficam ali abandonados. Qual é o problema quando isso acontece? Eles ficam abandonados e quem toca neles? Quem fala com eles? Quem mantém esses caras vivos trabalhando com a gente? Ninguém? A Emília vai falar mais tarde sobre o que você serve. Nós temos que pensar em relacionamento com o cliente. Em quem é que vai tocar nesse cliente para manter ele ativo conosco, para ele não return. Então, olha bem para essa figura. Ela tem 7 fases dentro dessa ampulheta. A fase de conscientização é a primeira. Ahá, eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver? Nessa primeira fase, muita gente vai dizer, é marketing. Também é marketing, mas é todo mundo. A gente está falando aqui de uma jornada do cliente. Então, como o Theo me disse para eu usar aqui, falando e explicando, adorei isso aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a nossa jornada desse lado, em marketing. E nós vamos provocar as pessoas a começarem a utilizar o nosso produto ou o nosso serviço. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem problema. E é aqui que a gente vai provocar ela. Quando a gente começa a provocar, aí sim a gente começa na sequência a educar, essa segunda fase da nossa ampulheta. Quando eu começo a educar o meu cliente no que eu estou trazendo como produto ou serviço, eu ajudo ele a entender mais sobre o meu produto ou serviço. E quando ele conhece mais sobre o meu produto ou meu serviço, o que vai acontecer de diferente? Ele vai entender como comprar melhor. Muitas vezes, a gente usa isso aqui de uma forma errada. Porque essa jornada do cliente, ela é assíncrona e não linear. O que eu quero dizer com isso? Vou repetir. Ela é assíncrona e não linear. Ou seja, ela não acontece no tempo que a gente acha que ela acontece. Quando o nosso cliente começa aqui, ele dá voltas, ele vai, ele volta, ele conversa com a gente, ele conversa com o concorrente. É ou não é? Só que a gente acha que isso é lindo, que isso é uma reta, que isso acontece naturalmente, e não é assim. Se a gente não entender que essa pessoa vai e volta, ela quer conhecer mais, aí ela vem para a parte de seleção, pede preço, aí ela volta para a educação, vai conversar com o seu concorrente. Quem aqui tem concorrente? Ah, tá, obrigada. Então, olha só, quando a gente entra na parte de seleção, essa pessoa vai colocar isso numa balança. E vai ver se vocês têm mais prós ou contras. Quando ela identificar se vocês têm mais prós ou contras, aí sim ela vai comprar, se vocês tiverem mais prós do que contras. Quando ela compra, a gente entra na parte que a gente chama de commitment. Ou seja, essa pessoa fala assim, eu quero comprar. Ela pagou? Ela assinou o contrato? Então ela não comprou. Qual é o problema disso? Na fase seguinte, onboarding, se eu não tratar essa pessoa muito bem, se ela não souber exatamente o que ela está comprando, ela pode se arrepender. É o que a gente chama de arrependimento do comprador. Se ele se arrepende, se essa pessoa se arrepende ali do lado, o que acontece? Tudo o que você fez, desde aqui até aqui, foi por água abaixo. Será que alguém já teve uma sensação dessa aqui? Por que isso acontece? Porque a gente não foi claro o suficiente para o nosso cliente. E quando isso acontece, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso não acontecer mais. A gente até brinca que depois que essa pessoa seleciona a gente coloca ela numa almofadinha de seda e transfere ela delicadamente até a parte de onboarding. Até o momento em que ela vai ter o impacto de usar a sua ferramenta, a sua solução. E o impacto a gente tem de 2 formas. O impacto racional e o impacto emocional. O impacto racional ele é medido em dinheiro, em grana. Então, eu aumento o faturamento desse nosso cliente ou eu diminuo os custos. E o impacto emocional é quando eu melhoro a usabilidade. Esses são os 3 principais tipos de impacto. E tudo que vocês pensarem está dentro desses 3. Se a gente conseguir impactar de forma adequada o nosso cliente, aí sim, é só correr para o abraço. Expansão. Aqui essa pessoa vai comprar mais, vai comprar de novo e vai recomendar vocês para outras pessoas. Faz sentido, gente? Quem está fazendo isso aqui? Espero que muitos de vocês. Não precisa levantar a mão, não. Não vamos nos constranger. E aí, olha só. Se a gente
pensar que cada uma dessas 7 fases a gente pode melhorar 10% o nosso número, o que a gente pode fazer aqui? Se eu aumento, se eu dividir, então eu tenho minha jornada. Aí eu dividi essa jornada em 7 fases, ok? Eu sei exatamente o que está acontecendo em cada uma dessas fases. Quando eu olho para isso, eu vou ter as minhas taxas de conversão. Se eu melhorar 10% em cada uma dessas fases, olha o que acontece. Eu posso dobrar o meu número. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho ganhos marginais em cada uma dessas fases, de 10%, e aí vocês podem falar, eu consigo 10% aqui, 15% ali, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tudo bem. O mais importante é entender o que cada uma dessas fases representa e como que eu posso melhorar cada uma delas. Quando a gente fizer isso, a gente tem essa fórmula aqui. 1,1 elevado a 7 é igual a 2x. O que quer dizer isso? Se eu tenho 10% de melhoria em cada uma dessas fases, eu tenho 1,1 elevado a 7. Pode fazer na calculadora, dá 1,98. Ou seja, eu consigo duplicar o meu número se eu tiver 10% de melhoria em cada uma dessas fases. E aí, olha que bacana. Vamos olhar para o número de leads que a gente tem e o número de taxa de conversão. O que acontece? Normalmente, quando chega nessa fase, o pessoal, pelo amor de Deus, número não. Número não. A gente tem que olhar para os números. Por quê? Porque são eles que fazem o acompanhamento de tudo que a gente vai fazer dentro da nossa empresa. Então, olha só. Cada uma dessas CRs, conversion rate, ou taxa de conversão, cada uma delas, vamos imaginar esses números fictícios, tá? Então, eu tenho um número de X de leads, 100 leads, e aí eu tenho cada uma das taxas de conversão que vão acontecer aqui, e eu tenho um número ali final de 72 mil. Se eu dou um improvement, se eu melhoro um pouquinho cada um desses números, olha que interessante. Vamos imaginar que eu tenho 110 leads, 35% na primeira taxa de conversão, e vou aumentando um pouquinho cada uma delas. Olha o número que eu tenho no final. Eu quase dobrei o meu número. Ou seja, eu preciso entender cada uma dessas partes dentro da minha muleta, dentro da minha jornada do cliente, envolvendo marketing, vendas e CS, para daí exatamente ter os números que eu tenho hoje e identificar como é que eu posso melhorar cada um deles. Fácil? Tranquilo, né? O que a gente vai fazer, então? Renata, como é que eu faço isso acontecer? Isso é muito simples, você está falando, mas eu quero saber como é que eu faço isso na prática. Então, vamos lá. Atenção a esse vídeo. Pessoas já tiraram 10 na estatística ever, na vida inteira. Pouquíssimas. É muito difícil de tirar um 10 nessa ginástica artística. Por que ela tirou 10? Ela treinou muito. Ela fez isso incansavelmente.
Ela fez isso muitas vezes. Vocês viram o time todo das outras ginastas atrás dela, fazendo junto com ela? Por quê? Porque eles estavam treinando em time. Ela sabia exatamente o próximo movimento que ela ia fazer. Qual é o paralelo disso com o que a gente faz com as nossas equipes? Por acaso a gente está treinando todos os dias as nossas equipes? Por acaso a gente está ensinando para eles, estamos dando ferramentas para eles, para que eles possam fazer esse tipo de performance? Que a gente chega para a nossa equipe e fala assim, seguinte, ó, tá aqui o seu laptop, tá aqui muitas vezes o seu telefone, esse é o produto, vende. E essa pessoa muitas vezes é nova, nunca vendeu antes. Melhor ainda, né? Porque às vezes ela é mais experiente e tem um monte de coisa que ela está fazendo como vício. Qual é o problema? O problema é que essa pessoa não vai ter excelência. E a gente espera que ela seja um profissional, ela ou ele seja um profissional de alta performance, altíssima performance. Porque, afinal, essas pessoas são o coração da nossa empresa, não são? Só que se a gente não dá subsídio para eles poderem fazer esse tipo de coisa, como é que eles vão fazer? Difícil, né? Então, descubra o que é importante para o seu cliente, o que é mais importante para ele, não para o seu produto, para a sua empresa ou para o que você está vendendo. E treine naquilo que é importante para o seu cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que treinar as pessoas é como fazer perguntas. A gente não sabe como fazer perguntas. Isso não vem em lugar nenhum, isso não está escrito, ninguém aprendeu isso. Certo? Isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo aos poucos, mas a gente precisa treinar. Quando a gente começa a fazer isso, o que vai acontecer? A gente entra num outro problema. Quem aqui já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Você não vai. O efeito Dunning-Kruger é quando a gente imagina que a gente sabe mais do que a gente sabe na real. E todos nós temos esse efeito em algum momento na nossa vida. Quando a gente tem uma pessoa na nossa equipe, esse efeito acontece ainda mais. Por quê? Vou explicar para vocês. Acho que está acabando a bateria. Porque as pessoas avaliam sua capacidade como maior do que é na realidade. Então, se a gente colocar ali um gráfico onde eu tenho tempo versus habilidade cognitiva, eu tenho ali um conhecimento que, na real, a pessoa acha que é muito alto e depois ela se liga de que não era tão alto assim. E aí, quando a gente tem um grande conhecimento online de informação, como acontece nesse momento, as pessoas estão estudando. E eu ouço isso. Ninguém me contou. Eu ouvi várias vezes por dia, várias vezes por semana, as pessoas me falando que elas conhecem tudo sobre vendas, que elas conhecem tudo sobre marketing, que elas conhecem tudo sobre service. Convenhamos que se a gente souber tudo, a gente pode morrer, né? A gente aprende todos os dias. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Qual é o problema? Essa pessoa tem uma ilusão. E a gente acha que essa pessoa vai ter uma alta produtividade lá na frente. E demora um tempão para ter essa produtividade, porque quando ela percebe que ela não tem realmente todas as habilidades que ela achava, aí ela cai aqui no vale e aí a produtividade dela lá na frente. Faz para mim com a mão, quanto tempo em meses, normalmente é o onboarding de vocês, nas empresas de vocês, do pessoal novo? 4, 1, 6, 6, 1, 6, 7, 3, 3. Eu escuto bastante 3, mas depende muito do negócio. Qual é o problema disso? A produtividade está lá na frente. E às vezes essa pessoa vai embora, né? Depois de tudo que a gente fez, essa pessoa vai embora. O que acontece? Qual é o problema? Nós temos um gap ali de habilidade e produtividade. Essa lacuna de produtividade, ela é um tempo importante para nós. Porque tempo é dinheiro. E além disso, a gente às vezes está crescendo muito rápido. E eu preciso que essa pessoa esteja pronta. E aí como é que a gente faz? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar essas pessoas a conquistarem mais conhecimento mais rápido. Como é que a gente faz isso? Treinando essas pessoas no nosso produto, em como elas fazem para vender, como elas fazem para conversar com o cliente, quais são as formas de fazer perguntas, por exemplo. E aí, na sequência, a gente leva as habilidades junto. Se a gente conseguir fazer esse conhecimento e as habilidades acontecerem o mais rápido possível com a nossa equipe, olha o que acontece com a produtividade. Muito antes no tempo. Ou seja, muito mais dinheiro no bolso da gente, de vocês. Certo? E com isso as pessoas, inclusive, ficam mais felizes, porque ela produz
ela vê o resultado da produtividade dela e ela tem uma outra forma de ver o trabalho que ela está fazendo. Então, como é que a gente faz isso? Muito simples. Primeiro, nós vamos lembrar que a gente está lidando com adultos. Adultos aprendem de forma diferente de criança. Criança é uma esponjinha. Adulto aprende num formato diferente. Eu posso ir lá na frente, fazer um treinamento incrível, dar cambalhota, fazer dancinha, o que for. Se essa pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Não tem como eu fazer alguém aprender se ela não quiser. Então, a primeira coisa é quando vocês contratam essas pessoas, elas têm que ter um fit cultural. E ela tem que ter fit com a empresa de vocês. Ela tem que gostar do que ela vai fazer. Porque tem gente que odeia o que faz. Certo? Essas pessoas não deveriam estar fazendo o que elas estão fazendo. Porque elas nunca vão alcançar o sucesso. Imagina que transtorno na sua vida se acordar todos os dias e fazer uma coisa que você não gosta. Se a gente fala da metodologia 70-20-10, o que eu estou falando aqui? Que 10% do aprendizado acontece numa sala de aula. Numa palestra, como agora a gente está fazendo aqui, ou um toque que a gente está dando. 20% acontece em pares. Ou seja, a gente aprende quando a gente troca com a outra pessoa do nosso lado. Por isso que é tão importante quando a gente vai para um evento ou para um curso, ir em dupla. Que a gente pode trocar com alguém do nosso time e a gente pode trocar sobre as coisas que fazem sentido para nós. E 70% do aprendizado acontece com clientes no dia a dia. Ou seja, trocando, fazendo. Fazendo é que a gente aprende. O que acontece? Se a gente não faz roleplay, a gente não treina. Se a gente não treina, a gente não tem essa habilidade. Então, é muito importante que a gente tenha... Vou colocar uns exemplos para vocês. Primeiro, que a gente disponibilize para o nosso time palestras, talks, que a gente possa mostrar para eles outras coisas onde eles podem aprender. E aí a gente começa a trabalhar em duplas, onde a gente pode ter uma série de materiais que eles possam trocar entre eles e ver o que eles aprenderam. Além disso, eles podem, por exemplo, gravar o que eles estão fazendo no dia a dia. Se eles gravarem o que eles estão fazendo no dia a dia, não sou eu que estou falando para você o que está certo ou está errado. Você está bem. E nada melhor do que eu mesma para avaliar como eu fui. E eu já vi isso acontecendo, gente. A pessoa falando, não, eu falei isso. Mas gente, tá louca, não falei isso. E a gente tinha a gravação. Então tá bom, então vamos lá. E você vai se avaliar e vai dizer pra gente o que você achou. Não tem nada mais poderoso do que gravar a si próprio e depois você fazer uma autoavaliação. Lógico que deixa você fazer individualmente e depois você vai aumentando, né? E em grupos pequenos, porque as pessoas podem trocar e começar a se entender cada vez melhor e entender o que elas estão fazendo ali na empresa. Aí elas vão ter a certificação. Podem ter uma certificação ou não, mas essa certificação, acreditem ou não, faz uma diferença incrível quando você dá um certificado na mão de uma pessoa. E ela tem prazer, ela tem orgulho de mostrar para os outros que ela tem um certificado em alguma coisa que ela foi treinada. Então, times felizes, ali a Emília, vocês viram? A Emília ali no meio, de rosinha. A gente teve um treinamento na RD e foi muito bacana que essas pessoas, elas estavam a fim de fazer o treinamento. Então, qual é a grande diferença? Quando elas querem e a gente dá o material para elas poderem aprender, o negócio realmente acontece. E aí, na prática, é isso que a gente vê. Vocês viram que ali no meio tinha algumas pessoas em pares, tinha algumas pessoas fazendo coaching umas com as outras, mentoria, e as outras estavam produzindo. Mas elas todas estão trabalhando em equipe. Então, eles têm vários momentos em que eles param, se reorganizam e entendem o que está dando certo e o que não está. Isso funciona muito. Tá bom. Então, essas consequências de habilidades, o que mais a gente vai fazer para que a gente consiga entender mais sobre como ajudar essas pessoas? Ó, esse conhecimento, ele é ensinado ou ele é aprendido? Não. Vamos lá. Imagina esse pontinho como uma reunião. Tudo bem? Depois dessa reunião, eu vou ter um follow-up. Só que eu preciso lembrar que antes dessa reunião, eu tenho que ter uma preparação. E se eu olhar para ela, eu tenho início e eu tenho um fim. Ok, isso é uma reunião. O que mais o meu vendedor ou minha equipe vai fazer no dia a dia? Ela tem várias outras coisas para fazer, certo? Quanto mais coisas? Ela tem diversas coisas para fazer, depende do time. Então, se eu olhar para isso como um quadrado, onde eu tenho várias peças de um quebra-cabeça que eu preciso montar, e eu entender que cada um desses pontinhos, eles podem aumentar e eles se conectam com outros pontos dentro da minha reunião, eu vou entender isso como um processo. E esse processo acontece num tempo X. Como é que a gente faz o engajamento acontecer? Eu preciso conectar esses pontos e fazer com que eles tenham sentido.
para as pessoas que estão ali no dia a dia com meus clientes. Então, vamos imaginar um processo simples, onde eu tenho uma conversa, uma demo, um pitch, negociação e aí o fechamento. Simples, fácil. Vamos pensar em mudar um pouquinho e estruturar isso melhor. Eu começo com uma conversa, eu resumo para ver se eu entendi exatamente essa conversa, aí eu vou para a demo. Legal, o que mais eu posso adicionar nesse processo de venda? Eu posso adicionar uma história de um cliente que deu certo, um case de sucesso. Aí eu posso entender qual é o evento crítico para diminuir o meu ciclo de vendas. Eu vou entender quais são os processos decisórios e os critérios de decisão para eles comprarem de mim. E aí sim, eu vou para o trade, não só negociação. Trade é quando eu tenho uma troca. Se eu tenho um preço no meu produto, eu não chego dando desconto e mudando o meu prazo de pagamento. Nem vocês, né? Certo? Vocês não dão desconto e vocês não fazem prazo de pagamento alucinante, né? Todo mundo pode mudar. Mas vocês acreditam que tem gente que faz isso? Que loucura. Então, só você faz. Mas olha só que loucura, ninguém faz isso. Né? É uma coisa incrível. Por que isso aqui é tão importante? Esse Wegos é conector da próxima reunião. Por que isso é tão importante? Porque se eu tenho um preço e eu tenho um prazo de pagamento e eu fico mudando isso o tempo todo, o que o meu cliente do outro lado vai pensar? Eu estou 5 minutos nessa reunião ouvindo essa pessoa. Consegui 10% de desconto. Mais 5 minutos, quem sabe uns 20. Meia hora, 50% de desconto. Cara, é muito fácil. Que beleza, né? E você acredita que os clientes falam entre eles? E eles contam para os outros as negociações que vocês fizeram. Vocês acreditam nisso? Que coisa absurda, né? Pois é. Se a gente dá desconto a troco de nada, a gente perde o valor do nosso produto e do nosso serviço. A gente não pode dar desconto por dar desconto. Ou a não ser que seu preço esteja muito errado. Certo? Aí você precisa dar desconto mesmo, e aí o preço é que está errado. O problema de você dar desconto é que você dá por nada. E essa pessoa desvaloriza o seu produto ou o seu serviço. E muitas vezes ela fala, se essa pessoa me deu um desconto tão rápido, se eu ficar mais um pouquinho, eu vou conseguir mais. E nunca é suficiente. Então, cuidado com os descontos e com os prazos de pagamento que a gente faz com o nosso cliente. E isso voa, gente, no mercado com uma velocidade absurda. Então, legal, entendi como é que funciona isso. Eu tenho ali meu processinho. Como é que eu vou fazer para isso tudo dar certo? Eu, em primeiro lugar, vou habilitar o aprendizado. 10% na sala de aula, 20% em roleplay. O que é roleplay? É quando a gente faz aquela dramatização. 2 pessoas treinando, por exemplo, negociação. Mas elas precisam de um framework, elas precisam de esquema, para elas saberem como elas devem fazer do jeito certo. Não adianta eu botar as pessoas para treinarem se elas saberem como deveria ser o correto, certo? Aí eu faço um roleplay, mas eles estão fazendo de que jeito? Ah, cada um faz do seu jeito, não tem problema. Não, a gente precisa dar uma base para eles de como eles devem fazer, certo? Porque daí eles sabem o que eles vão treinar e qual é o certo, onde eu preciso chegar. A partir desse momento, eu consigo falar com os meus clientes. E quanto mais eu exercito isso, mais vão aparecer dúvidas. E quanto mais eu faço isso dentro de casa, mais as pessoas do meu time vão ter facilidade em trabalhar no dia a dia do trabalho delas. Legal. Para isso eu preciso de um playbook. Então, o que é um playbook? Nada mais é do que um passo a passo. O que vai acontecer? Como é que é uma reunião? Qual é a preparação que eu tenho que fazer? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu vou vender? Se eu não tiver nada disso estruturado, é muito difícil de fazer uma venda saudável. Depois a gente faz coaching e mentoria, com materiais. O celular está aí para ajudar a gente. Né? Aqui tem um flipchart, mas pode ser uma lousa. Enfim, o que vocês quiserem, mas que seja uma forma da gente ajudar as pessoas do outro lado a performarem melhor. E aí sim, gente, aqui, se vocês apontarem a câmera de vocês, nesse QR Code tem o link para o nosso canal do YouTube, da Unibadesign. E tem vários vídeos que vocês podem usar de forma gratuita dentro da empresa de vocês, para vocês poderem fazer esses roleplays acontecerem de forma bacana lá dentro da empresa de vocês. E aí eu vou só dar uma palhinha. Hey there, I'm Julie. And I'm Dan, but I'm an angry customer. As customer success, we're often dealing with difficult conversations, customers that are angry, maybe frustrated. So how do we handle it effectively? E aí, não vou passar o resto. Mas basicamente eles estão falando, a gente está sempre lidando com clientes difíceis e eles estão muito, muito bravos. Como é que a gente faz para lidar com um tipo de objeção quando a pessoa chega muito brava para nós? Se a gente habilitar todas as pessoas para o nosso time, se a gente fizer direitinho a nossa lição de casa, a gente vai conseguir performar cada vez melhor. Então, a minha mensagem para vocês resume nessa foto.
Foi um evento há uns 3 anos atrás, antes da pandemia. Essa foto aqui, vocês estão vendo gente no chão? Era uma sala como essa, tinha 500 pessoas de lotação. Tinha gente na parede, tinha gente no fundo, tinha gente sentada na frente, tinha gente na porta aberta do outro lado. Muita gente que queria aprender mais de como elas podiam fazer para as equipes delas poderem performar melhor. Então, esse tipo de energia é a coisa que deve nos mover no dia a dia. Como é que a gente faz para cada vez ser melhor junto com o nosso time? E com isso, a gente termina o nosso storyboard de uma nova forma de pensar, uma nova forma de crescer e uma nova forma de aprender. Obrigada. Solta o som, DJ!